Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse momento, o Momentos com SEAC, o momento de estudo sobre a doutrina espírita. E hoje, nesse momento, vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, capítulo 3, segunda parte, cujo título é Espíritos em Condições Medianas. Veja, nós já falamos sobre passagem, já falamos sobre espíritos felizes e hoje nós vamos falar sobre espíritos em condições medianas, ou seja, após a morte, nem céu nem inferno, o que Allan Kardec revela sobre os espíritos em condições medianas, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui conosco. E hoje nós vamos refletir exatamente sobre esse capítulo, que é um dos mais importantes dessa segunda parte da obra. Por que é tão importante? Porque ele talvez seja um dos capítulos que está mais próximo da nossa realidade, da realidade de maioria de nós, né? Quando pensamos na vida espiritual, muitas pessoas apenas pensam em dois extremos, ou seja, um céu de felicidade plena, absoluta, ou um inferno também de sofrimentos eternos. Como nós já estudamos outros capítulos, a gente sabe que não é bem isso, né? Mas Kardec, nesse momento, ele vai mostrar sempre uma realidade muito mais lógica, justa e compatível com a justiça divina, ou seja, com o amor de Deus. E nós vamos perceber que a maioria dos espíritos não pertence a nenhum desses extremos, né? Nem somos santos, mas também não somos tão errados assim. Nós vamos perceber que somos espíritos que fizeram, ou seja, o que são esses espíritos medianos? São espíritos que fizeram o bem em muitos momentos, erraram em outros, possuem virtudes, mas também possuem imperfeições, possuem defeitos que precisam ser corrigidos. Em outras palavras, né, são espíritos muito parecidos conosco. E exatamente isso, por isso que esse capítulo merece muito da nossa atenção, né? Então, vamos seguindo lá. Então, como diz essa segunda parte do livro do Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec, esse capítulo vai apresentar a segunda parte, desculpa, ele vai apresentar diversos depoimentos obtidos por meio da comunicação mediúnica, ou seja, relatos de espíritos. E cada relato vai confirmar na prática os ensinamentos apresentados anteriormente sobre justiça divina. Então essa segunda parte ela vai sedimentar, ela vai confirmar tudo aquilo que nós estudamos na primeira parte. E nesse terceiro capítulo, nós vamos conhecer espíritos que não chegam ao mundo espiritual em sofrimento profundo, mas também não chegam experimentando a felicidade suprema, ou seja, não vai chegar nem próximo da perfeição. Mas eles vão despertar consciente de suas limitações. Olha só que interessante. Eles vão saber que eles têm suas limitações, que ainda tem algo a ser trabalhado, que tem muita coisa a ser trilhado, mas eles vão sentir paz em alguns aspectos. E por conhecer a sua limitação, ele vai reconhecer também que poderiam ter feito muito mais em outros aspectos. Ou seja, eles vão perceber que mesmo desencarnando, chegando no plano celestial, no plano espiritual, vão perceber que a evolução continua, ou seja, não parou com o desencarne, não parou com a morte. E é justamente essa consciência que caracteriza essa consciência humana. Não há, nós já estudamos isso em vários capítulos, já repetimos, e é sempre bom repetir, não há condenação eterna, também não há recompensa imerecida. Nós já conversamos muito sobre isso. Existe apenas ação e reação, ou seja, ação e reação não, mas consequência de nossos atos. A consequência natural daquilo que cada um de nós construiu ao longo, né, da sua própria existência. Então nós vamos percebendo que Kardec, né, ele vai relatar, vai descrever o relato de vários espíritos. Bom, um dos relatos mais conhecidos desse capítulo, né, é de Joseph Bré, que durante a vida foi um bom trabalhador, honesto, dedicado ao dever, não era nenhum santo, né? Mas também não foi nenhum criminoso, ou seja, tinha uma vida, como o próprio termo diz, era mediano. Não andou em nenhum dos extremos, nem muito certo, nem muito errado. Procurou levar sua vida corretamente, respeitando o próximo, dentro daquela possibilidade que ele possuía, né? E ao desencarnar, ele não relata sofrimentos terríveis, mas também não afirma ter ele também
não afirma ter alcançado a perfeição. Ou seja, sua passagem foi tranquila, a sua felicidade é tranquila, a sua consciência, né, está relativamente em paz e, ao mesmo tempo, reconhece que ainda precisa aprender muito. Olha só que interessante, né? Mais uma vez esse ponto. Ele sabe que ele acertou muita coisa, ele sabe que ele errou muita coisa, isso é o mais importante. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa melhorar, ele precisa buscar o aperfeiçoamento. Então, esse testemunho ele vai ensinar uma verdade muito importante, né? Que a nossa posição espiritual não depende apenas das grandes ações. Ela é construída pelos pequenos gestos do nosso dia a dia. Não sei se vocês lembram, nós já comentamos isso em alguns dos capítulos atrás que nós estudamos. Todo mundo acha que vem para a Terra para executar grandes missões, ou seja, qual a minha missão, o que eu vou fazer de tão importante para mudar a humanidade, para mudar o pensamento, para mudar. Não, nada disso. Nós somos pequenas formigas fazendo pequenos esforços diariamente. Ou seja, a maneira como nós tratamos as pessoas vai dizer muito sobre nós. A nossa honestidade, a nossa paciência, a nossa capacidade de perdoar. Então veja que são pequenos atos que nós praticamos no nosso dia a dia, nos mais variados campos. Seja família, seja trabalho, seja amizade, seja, né, qualquer lugar, na rua, no shopping, onde nós estivermos. E também vai medir qual a nossa capacidade de servir, o quão útil nós queremos ser, ou quão útil nós somos. Quando alguém precisa de alguma informação, quando alguém precisa de alguma atenção, de uma palavra, nós estamos ali para conversar ou só estamos para conversar, para ouvir quem realmente nos interessa? Então, são essas escolhas aparentemente simples, né, que vão moldar essa nossa realidade após a morte. E lá nesse relatório, nesse relato, né, de Joseph Bray, ele vai mostrar exatamente isso. E tem um outro ponto que é muito importante, que ele demonstra grande oportunidade, grande gratidão pela oportunidade de continuar aprendendo. Olha só que interessante. Tem muita gente que já acha que já sabe de tudo. A partir do momento que eu acho que eu já sei de tudo, eu perco exatamente a minha vontade de aprender. Então isso é muito importante. Veja, ele compreende, né, nesse relato, que a vida não termina no túmulo, que depois ainda tenho muita coisa para aprender. E nós já estudamos isso em vários capítulos, isso já foi dito. E esse livro ele tem uma coisa interessante, que aquilo, na primeira parte, ele vai dar exatamente esses embasamentos de tudo que nós já conversamos, e na segunda parte ele vai dar relatos de espíritos comprovando o que foi dito na primeira vez. Então, qual que é o maior aprendizado disso tudo? Qual que é o maior... o que a gente tem que entender? Que nós temos duas escolas de aprendizado. Uma aqui, quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, né? Colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. E o mundo espiritual é um mundo onde nós vamos nos orientar, instruir, vamos praticar, vamos treinar o nosso espírito para quando reencarnar, a gente reencarnar de uma maneira mais tranquila, onde a gente consiga desempenhar não grandes ações, mas ações suficientes para que a gente consiga trilhar um caminho sempre de evolução. Então, né, nesse capítulo todo, o que a gente pode tirar é que o ensinamento mais profundo seja compreender que Deus não julga seus filhos por um único momento na vida. Essa posição é interessante pelo seguinte: nós temos o hábito sempre de perguntar o que está acontecendo comigo nesse momento. É como se nós pegássemos a nossa vida e olhássemos fotografias. Então, qual a fotografia da minha vida nesse momento? O que está passando comigo nesse momento? Só que Deus não analisa a nossa evolução, o nosso progresso como se fossem fotos. Ele vai sempre analisar como se fossem filmes. O que significa? Que ele vai analisar exatamente isso. Quem eu era, o que eu estou me tornando, qual a tendência que eu estou caminhando. E na nossa encarnação vai ser a mesma coisa. Como eu cheguei e como eu estou saindo dela. É sempre esse ponto que nós temos que entender. Que a justiça divina vai sempre considerar toda a caminhada do espírito. E não só apenas fotos, momentos. Olha, aqui você errou, aqui você acertou. Não. Desculpa. Mas qual a tendência? Como está a minha jornada? Como está a minha evolução?
está numa evolução, né? Está numa tendência evolutiva ou está numa tendência de derrocada. Então é isso que vai ser analisado. Então, a justiça divina, né? Deus vai sempre analisar cada conquista que nós tivemos, cada passinho, cada degrau que eu subi, cada esforço sincero que eu fiz, e não apenas um esforço de, veja, eu estou me esforçando. Não, mas qual a realidade? Qual o meu arrependimento sobre os meus erros? Cada passo que eu dei na direção do bem, o que eu tenho feito para ser útil, para ter sido útil ao meu próximo? Eu estou caminhando, eu estou praticando. Então, uma coisa que a gente precisa entender muito, que é assim, né? No Espiritismo, ninguém é condenado por ter errado, né? Mas também, ninguém é salvo só por acreditar. Ah, eu acredito no bem. Tá, você tem praticado? Ah, eu acredito nisso. Tá, legal, mas você tem praticado? Então a gente precisa provar, mostrar ações, a gente precisa mostrar resultado e não apenas falar, olha, eu acredito. Não, precisamos caminhar junto com Jesus, né? E com seus ensinamentos. Então, somos responsáveis sempre por nossas escolhas. Isso vocês já devem ter ouvido, isso vocês já devem ter ouvido 1 milhão de vezes, mas é verdade. A gente sempre acha que são grandes obras que vão fazer, não, que vão fazer com que a gente evolua, não. São obras pequenas, são escolhas no nosso dia a dia. Se eu sei o que eu quero da minha vida, se eu sei o que eu gosto de fazer, se eu sei o que eu quero, as minhas escolhas estão coerentes com quem eu quero ser? Ou as minhas escolhas estão indo por oportunidades que eu acho que vai me dar mais dinheiro, que vai me dar mais fama, que vai me dar mais engajamento? Né? Se a morte batesse a minha porta hoje e eu perguntasse quem realmente eu sou quem eu gostaria de ter sido, eu sou uma imagem de alguém que eu nem reconheço. Então a gente precisa ir percebendo exatamente isso, que somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas somos convidados igualmente todos os dias ao nosso progresso. Isso é importante porque essa visão vai eliminar o medo e vai fortalecer a esperança, né? Lembra quando Jesus falou que ia enviar o Consolador? O Espiritismo ele traz muito isso. Ele não traz uma mensagem de terror, não, ele traz uma mensagem de felicidade, de progresso, de evolução. Ele não traz uma mensagem de castigo, ele traz uma mensagem de progresso. Então, a vida espiritual vai sempre continuar sendo uma escola. E a desencarnação é apenas aquela mudança de sala de aula que nós fazíamos quando éramos crianças. Então, o aluno vai sempre continuar aprendendo, vai continuar corrigindo seus erros e vai continuar evoluindo da melhor maneira possível. Legal, mas como que eu trago esse ensinamento para o meu dia a dia? Nós comentamos aqui agora, se a morte batesse a minha porta agora, e eu me perguntasse, né, quando eu leio esse capítulo, surge essa pergunta, em que condição eu estaria se eu desencarnasse hoje? Em que condição que nós estaríamos se eu desencarnasse hoje? Então veja, não é uma pergunta de medo, será que eu vou para o céu, será que eu vou para o inferno? Não. É uma pergunta, é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de eu estou cultivando mais o amor, estou cultivando mais o egoísmo? No meu coração tem muito mais perdão ou tem muito mais ressentimentos, né? A minha humildade como que está? Tá pequena ou o meu orgulho tá enorme? Então a gente começa a perceber que as nossas ações, que no dia a dia, né, a vida, ela vai oferecer pequenas oportunidades para que a gente possa, através das nossas ações, melhorar um pouco mais a nossa evolução. Lembre-se, não precisamos esperar grandes acontecimentos. Às vezes a oportunidade bate à nossa porta, um convite para trabalhar numa casa espírita, um convite para ajudar alguém, um convite para visitar alguém, coisa simples, para ouvir alguém, né? Então, e o mais importante disso, nós podemos começar agora. Nós não precisamos esperar o amanhã. Nós podemos começar hoje, agora, nesse instante, falando uma palavra gentil, demonstrando um gesto de caridade, uma atitude de compreensão, uma oração sincera. As nossas orações são sinceras ou nós oramos igual o jogador de futebol, né? Correndo? Uma reconciliação, um perdão. Então, assim, nós vamos construindo pouco a pouco uma consciência mais tranquila para o futuro. Tá joia? Então,
O que esse capítulo 3 nos mostra, então? Né? Ele nos mostra que Deus nos conhece profundamente, conhece cada um de nós de uma maneira muito mais profunda do que até nós mesmos. E que Ele não exige uma perfeição perfeita, imediata, mesmo porque nós não somos perfeitas, nós somos perfectíveis. O que significa isso? Significa que não nascemos prontos, mas a cada dia lapidamos a nossa melhor versão. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje, e por aí nós vamos evoluindo. O que Ele espera? Esforço. O que Ele espera? Dedicação. Ele não espera que venhamos para essa vida e passamos por ela como se estivesse passeando no shopping. Inclusive, eu já usei essa mesma frase em outro capítulo. Ele espera que nós tenhamos boa vontade, que tenhamos um desejo sincero de melhorar, né? Ou seja, que tenhamos consciência de que estamos sempre caminhando. Lembre-se, alguns estão mais adiantados, outros estão ainda iniciando essa jornada, mas seguimos todos rumos à mesma meta, a transformação moral. Já dissemos lá atrás também que, querendo ou não querendo, o nosso futuro é a perfeição. Então, vai depender do nosso esforço. Por quê? Porque a verdadeira felicidade espiritual não acontece por acaso. E, de novo, relembrando mais uma vez, ela é construída diariamente pelas escolhas que fazemos enquanto estamos encarnados. As nossas escolhas são muito importantes. Então, temos que pensar sempre nisso. Vamos pensar nas nossas escolhas e aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E o importante, aquilo que nos aproxima daquele futuro que eu desejo. Então, agradecidos por mais uma vez estar aqui com vocês, agradecidos por participarem conosco em mais esse momento. Acessem as nossas redes sociais, entrem lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook, se inscrevam no nosso YouTube. A cada dia uma mensagem nova, uma mensagem de fé, de esperança, de amor, de otimismo, para que a nossa vida seja cada vez mais bela, ou seja, para que nos ajude a mudar exatamente isso, um pouco de consciência em cada uma das nossas ações. Agradecemos sempre pelo apoio dos nossos espíritos de luz, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, né? Que estão sempre aqui conosco, nos apoiando, nos fortalecendo e nos instruindo muito nessa nossa jornada. Então, mais uma vez, se esse estudo fez sentido para você, compartilhe essa mensagem com alguém que também busca compreender melhor essa vida, essa visão, melhor a vida espiritual. Quando nós compreendermos um pouquinho mais sobre a vida espiritual, nossa vida aqui na Terra vai mudar, porque nós vamos mudar a maneira de ver a vida. Tá bom? E no próximo capítulo continuaremos acompanhando esses ensinamentos extraordinários apresentados por Allan Kardec. Sempre apresentando com os próprios espíritos, aprendendo, né, com os próprios espíritos. E que Jesus nos inspire a viver cada dia mais, com mais amor, mais humildade e mais confiança na justiça e na misericórdia divina. Obrigado pela sua companhia e até o próximo estudo. Um abraço, tenham todos uma boa noite ou um bom dia no momento que estiverem assistindo. Um abraço por compartilhar.